Vanguarda Comunidade. Olá, eu estou começando o Vanguarda Comunidade com um convite que está, na verdade, atrás de mim. Dá uma olhadinha aqui, ó. Esse pessoal que está aqui fazendo uma prática de arte marcial é o convite que eu gostaria de te fazer. Você sabe o que é o Aikido? Essa técnica muito interessante. Daqui a pouco vamos falar sobre as origens dela, mas quando eu falo de um convite, é um desafio que está sendo proposto a você. Quem sabe chegou a hora de você tomar conta da sua vida de uma maneira mais harmônica, maneira mais equilibrada. Eu tenho aqui comigo um advogado, o Edson Rodrigues, que na realidade continua advogado. Como é que é, Edson? Ou agora você é o professor de Aikido? Mais professor e palestrante. Mais professor e palestrante do que advogado. Isso. Como é que era antes de ter descoberto? Quanto tempo o Aikido entrou na sua vida? Bom, eu pratico... Bom dia, Carlos. Bom dia. Uma honra muito grande estar aqui. Muito obrigado. Eu pratico Aikido há 17 anos. 17 anos. Antes eu estava no auge da advocacia. A advocacia é uma profissão assim, muito desgastante, extenuante, e eu precisava de alguma coisa. Na advocacia, você administrava conflitos? Sim, eu trabalhei por 10 anos com direito de família, 10 anos como credenciado do antigo Banespa, Banco do Estado de São Paulo. E agora, como professor de Aikido, você administra o quê? Então, agora... Evita o conflito? Eu evito o conflito. Eu mesclei a experiência de advogado, que é resolver conflito, com a do professor de Aikido, que é evitar o conflito ou resolver o conflito sem conflito. E o que é melhor, hein? Melhora tudo. A pessoa, primeira coisa, ela se torna mais harmônica, ela se torna uma pessoa com mais paz. Ela vai reagir menos e ela vai responder mais. Ela vai ser uma pessoa proativa. A gente sabe que as artes marciais são seculares, algumas milenares. E o Aikido? A partir de quando que essa técnica, especificamente com suas fórmulas, com seus katas específicos, começou a ser apresentada às pessoas? O Aikido, ele ficou conhecido no nosso mundo ocidental pelo aquele ator americano Steven Seagal. Ele é 7º dan em Aikido. O mundo ocidental deve isso ao Steven Seagal. O fundador do Aikido, ele faleceu em 1969 com 86 anos de idade. O Aikido ele não fica tanto na mídia. Quem que fundou o Aikido? O criador do Aikido foi o Morihei Ueshiba. Japonês. Japonês. Mais ou menos assim na época de 1940, um pouco antes. Assim. A Segunda Guerra Mundial teria estimulado Sim, a um pouco pensar antes isso até. No começo, tanto que o Aikido ele era praticado só pelas pessoas de elites, pelos almirantes, pelos generais. Por quê? Porque ele também tem muita estratégia. E eu sei que eu pesquisei a respeito desse assunto para poder conversar com o mestre que está aqui, o professor. Algumas equipes policiais de alguns países praticam o Aikido para se acalmar. No Japão, inclusive, não é não? Hoje o Aikido ele é praticado por vários grupos de elites de vários países do mundo, tanto é a sua eficiência. Mas por que o Aikido é eficiente? Tem um pensamento que fala que a morte iguala, que em vida os homens diferencia. No Aikido você já começa a ter essa igualdade. Não importa se a pessoa é alta, se a pessoa é baixa, se é homem, se é mulher. Você sempre vai usar a força da pessoa, a energia da pessoa contra ela mesma. Então hoje, por isso que ele é praticado por vários grupos de elites de vários países do mundo, tanto é a sua eficiência. Aikido, qual o significado? Ai significa junção, união, Ki, energia, Do, caminho. Então o Aikido seria o caminho das energias ou o caminho do amor e da harmonia. Eu estou vendo o pessoal aqui, são seus alunos. Sim. Esse pessoal, eles estão em contato um com o outro. Mas a impressão que nos foi passada é que o Aikido não tem um atrito, não existe um confronto, um combate. Né? Como é que é essa história? Perfeito, parabéns pela sua percepção. Realmente o Aikido você quer se harmonizar. Então vem uma força, em vez de você querer destruir, em vez de você querer digladiar com essa força, você vai querer se harmonizar com essa força. Tem até um pensamento bíblico que fala, né? A palavra branda quebra a ira, a dura suscita furor. Então se a pessoa vem com a palavra dura ou com um golpe duro, eu amenizo usando a brandura. Mas isso precisa de uma disciplina interna grande, hein? Puxa vida, você conseguiu isso daí? Tô vendo que seu rosto está mais tranquilo, sorridente. Obrigado. Quando era advogado era mais difícil assim? Era mais difícil, era mais difícil. Porque a advocacia era uma profissão, como eu disse no começo, ela é muito desgastante. A gente está o tempo todo mexendo com os sentimentos, com as emoções das pessoas. Infelizmente, ninguém procura um advogado assim. Mas nesse caso, o Aikido é como se fosse um estímulo para o autoconhecimento,
O Aikido... Para o controle das suas próprias forças. Perfeito. O Aikido ele é um excelente caminho de autoconhecimento. Na realidade, o Aikido ele é uma filosofia de vida. Na realidade, a natureza humana, quer queiramos ou não, é tríplice: física, mental e espiritual. No Aikido você trabalha, você treina os três ao mesmo tempo: o físico, a mente e o espírito. E realmente você começa a praticar, um mês depois eu já noto diferença e a própria pessoa nota diferença na sua postura de O que você vida. costuma receber de feedback dos alunos que chegam um mês depois? O que eles falam para você? Um mês depois eu pergunto para ele: e aí? Ele vira para mim e fala: eu estou diferente. A primeira impressão que ele nota que ele melhorou é no trânsito. Ele fala: eu não estou mais reagindo, eu não estou mais entrando na frequência das pessoas, eu estou mais calmo. Depois de um tempo eu recebo feedbacks que a pessoa: parei de tomar um remédio para ansiedade, parei de tomar remédio porque eu não estava conseguindo dormir. Melhorou muito a minha atenção, a minha concentração. Quais são os valores internos, imateriais, que acessam a espiritualidade das pessoas, que são trabalhados pelo Aikido? Como se fosse assim: eu preciso resgatar alguns valores para a minha vida cotidiana, eu preciso trabalhar algumas coisas para lidar melhor em casa, para cuidar melhor das minhas funções no trabalho, caminhando na rua, na fila do banco. Com quais valores o Aikido trabalha para deixar a pessoa do jeitinho que você está falando aí? Então, se você me permite, eu gostaria de falar os 14 lemas do Aikido. Se você me permite. Fala alguns aí, depois a gente deixa os outros para o segundo bloco. Ok, Vai então falando. os 4 primeiros já mudam muito a vida da pessoa. Opa. Manter a disciplina, não se enervar, não se entristecer, não possuir sentimento hostil. Vamos lá, manter a disciplina num mundo tão indisciplinado. Então, as aulas, se você observar, praticamente são em silêncios, não tem grito. Quanto tempo de duração a aula? Ela dura 1 hora e meia. Opa! Pitágoras já dizia, né, que antes de 30 antes de Cristo, né, que as tuas palavras sejam melhor que o teu silêncio. Então, no Aikido, a gente fica em silêncio. Não tem grito, não tem. Por quê? Porque você tem que se interiorizar. E ao se interiorizar, você realmente já começa a se conhecer. Ele é um caminho de autoconhecimento. Você falou primeiro. E o segundo? Manter a disciplina, não se enervar. Não se enervar. Se você me ataca... Tá difícil também, difícil, rapaz. é Com tanta difícil. violência por aí, as pessoas ficam um pouco, né? Esse é uma vez eu fiz uma pesquisa, esse é o que as pessoas têm mais dificuldade de trabalhar. Esse é o tipo de valor que vem sendo conquistado à medida que a pessoa vai avançando na prática? Perfeitamente. Não cai do céu uma coisa na hora? Não. É a repetição que Tá leva vendo, à pessoal? perfeição. Tem que saber esperar a hora certa das coisas acontecerem. Começa a praticar Aikido, que daqui a pouco você fica mais paciente. Tem um pensamento que fala, né, que a prática é infalível, desde que seja praticada. Então, tudo é a prática. E o terceiro? Terceiro, manter o espírito, não se entristecer. Hoje a ciência está provando, né? Também está escrito na Bíblia, né? A tristeza seca os ossos. Então, no Aikido, quanto mais em paz, mais alegre, menos nervoso você está, mais a técnica funciona. E o quarto que você citou? Não possuir sentimento hostil. Que é desarmar-se. Sim, sim. Rapaz, eu vou encerrar esse bloco aqui lembrando uma coisa. Ele falou da Bíblia toda hora, que parece que Jesus teria praticado o Aikido. Já pensou se fosse uma coisa assim? Que legal. Jesus era o amor, né? E o Aikido é amor. Então, eu, na minha opinião, hoje, pela experiência de vida, eu acho que o Aikido é a personificação do amor. E nós vamos personificar o Aikido no próximo bloco, falando de alguns exercícios, alguns katas orientados pelo professor Edson Rodrigues. Até já.